No Dia das Mães, meu filho pediu meu cartão emprestado. Disse que era para um presente. Ele pagou uma viagem inteira para os sogros, cunhados, toda a família. Menos eu. Fiquei olhando para a tela do celular por 1 minuto. Depois liguei para o banco e pedi para cancelarem tudo. Quando ele foi embarcar, os seguranças mandaram ele esperar. Ele ligou aos berros e eu apenas disse algo que o fez empalidecer na frente de todos. Meu nome é Neuza Caetano. Tenho 63 anos. E hoje eu vou te contar como o Dia das Mães mais doloroso da minha vida se tornou o dia em que eu finalmente comecei a existir. Não como mãe, não como viúva, não como auxiliar de ninguém, como a mulher que construiu com as próprias mãos e com o próprio talento um negócio inteiro que carrega o sobrenome do meu filho na fachada, mas carrega a minha alma em cada receita do cardápio. Eram 10 horas da manhã de um domingo. Eu estava na cozinha do meu apartamento na Lapa com as mãos na massa. Literalmente. Tinha um chocolate meio amargo temperando na tigela, esperando o momento certo para ser incorporado, e eu estava no automático de quem já fez aquele movimento milhares de vezes. O apartamento estava silencioso daquele jeito bom de domingo, com a luz entrando pela janela da cozinha, e eu estava pensando em nada em especial, só no trabalho das mãos, quando o celular tocou na bancada. Era o Alessandro, meu filho, 36 anos, dono do buffet Caetano Eventos com sede no Butantã. Atendi com o coração do jeito que uma mãe atende o filho no Dia das Mães, com expectativa. Achei que era para me dar parabéns, que ia dizer que passaria mais tarde, talvez trazer alguma coisa. Alessandro não é ruim de intenção. Nunca foi. O problema do meu filho não é maldade, é fraqueza. E são coisas muito diferentes, mas que chegam ao mesmo resultado quando você é quem está do outro lado. Ele disse: "Mãe, preciso de um favor. Você pode me emprestar o cartão por um dia? É para um presente surpresa. Não pergunta o que é." Parei um segundo. Pensei em perguntar. Pensei em dizer que precisava saber para que era antes de passar os dados. Mas ele disse: "Presente surpresa", com aquela voz de filho que quer fazer algo especial. E 30 anos de mãe falaram mais alto do que 30 anos de bom senso. Disse que sim. Mandei os dados pelo WhatsApp e voltei para o chocolate. Fiquei esperando ele aparecer durante todo o almoço. Preparei alguma coisa simples, comi sozinha na mesa da cozinha, como faço todo domingo desde que o Edson foi embora, e olhei para o celular umas 4 vezes sem razão específica. Aquele tipo de olhada de quem está esperando uma notícia e não quer admitir para si mesmo que está esperando. Às 3 da tarde, a notificação chegou. Compra aprovada. R$ 4.860. Empresa de turismo. Fiquei parada olhando para o número por uns 3 segundos, tentando encontrar uma explicação lógica que fizesse sentido. Presente surpresa? De quase R$ 5.000? Em empresa de turismo? Liguei para o Alessandro. Não atendeu. Mandei mensagem. Nada. Liguei para o número da Priscila. A nora, 33 anos. Mulher do Alessandro há 6 anos. Uma mulher que eu sempre tratei com respeito porque era a escolha do meu filho mesmo quando as escolhas que ela fazia dentro da nossa relação não me tratavam com o mesmo respeito. Ela atendeu depois de 4 toques, com uma voz que estava claramente no meio de outra conversa. Barulho de pessoas ao fundo, risadas abafadas. Disse que o Alex estava ocupado, que ele ligava depois. E desligou. Fiquei com o celular na mão no meio da cozinha. Abri o aplicativo do banco. Fui no extrato. Cliquei na compra. A descrição completa apareceu. Agência de turismo, pacote Maragogi, Alagoas. Abri o site da agência numa busca rápida. Encontrei o pacote. Li a descrição. 6 passagens, 6 diárias em resort. Check-in na manhã seguinte, num voo das 6:30 da manhã saindo de Congonhas. 6 pessoas. Contei de novo. Contei uma terceira vez porque minha cabeça se recusava a aceitar o resultado da conta. Eram 6. Os sogros dele. Os 2 cunhados com as respectivas companheiras. Toda a família da Priscila. Menos eu, no Dia das Mães, com o meu cartão. Tem momentos na vida em que a dor não é imediata, em que o corpo entende antes da mente e faz exatamente o oposto do que você esperaria. Fica quieto, fica frio, fica em silêncio. E foi isso que aconteceu comigo naquele instante. Não chorei. Não liguei de volta.
Não mandei mensagem em caps lock perguntando o que era aquilo. Fiquei olhando para a tela por 1 minuto inteiro. 1 minuto inteiro é um tempo longo quando você está absolutamente parada. Depois abri o contato do banco. Liguei para o número do cartão e pedi o cancelamento da transação por uso não autorizado. A atendente perguntou se eu havia emprestado o cartão. Eu disse que havia emprestado para uma finalidade diferente e que o uso tinha sido indevido. Ela processou. Disse que a compra seria estornada e que o estabelecimento receberia a notificação de cancelamento naquele mesmo dia. Eu agradeci, desliguei e olhei para o relógio. Eram quase 11 da noite. Minha mãe tinha ligado de Sorocaba às 4 da tarde para me dar parabéns. Ficamos 40 minutos na linha, ela me contando das flores que meu irmão tinha levado para ela, eu respondendo com a voz de quem está presente, mas está em outro lugar ao mesmo tempo. Depois de desligar, eu tinha ficado parada no escuro da sala por um tempo, que não sei dizer quanto foi. Tirei o bolo do forno que eu tinha colocado no automático horas antes. Estava pronto. Cobri com um pano. Lavei as formas. Guardei os ingredientes. Fui tomar banho. Não dormi bem, mas dormi. Às 5h40 da manhã seguinte, meu celular começou a tocar com aquela insistência de quem tem o dedo no botão sem parar. Era o Alessandro. Deixei tocar 2 vezes. Atendi na terceira. A voz que ouvi não era a voz do meu filho chegando para me enfrentar. Era a voz de um homem em pânico. Disse que o cartão tinha sido bloqueado, que o sistema da companhia aérea estava mostrando problema no pagamento, que os seguranças do aeroporto tinham pedido para o grupo aguardar enquanto verificavam a situação, que a Priscila estava passando mal de nervoso, que os sogros estavam sem entender nada. Perguntou se eu sabia o que tinha acontecido, se tinha sido erro do banco, se eu podia ligar para desbloquear. A voz dele era de filho pedindo socorro, não de empresário avaliando situação. Esperei ele terminar. Depois disse, com a voz mais tranquila que já usei na minha vida. E eu vivi 63 anos, então estou falando de muita calma. Não foi erro do banco, Alessandro. Fui eu. Silêncio absoluto do outro lado. Ele disse. O quê? Eu disse. Quando você pousar, liga para o Dr. Augusto. Ele vai explicar o resto. E desliguei. Porque era tudo o que precisava ser dito naquele momento. O resto, eu ia construir com cuidado. Com as mãos, como sempre fiz. Com o tempo que cada coisa precisa. Mas agora eu preciso te contar uma coisa que você ainda não sabe. Uma coisa que o Alessandro também levou tempo para entender completamente. E que a Priscila só foi entender quando já era tarde demais para fazer qualquer diferença. O cartão bloqueado foi só o estopim. O que vinha por baixo era uma história de 30 anos. Senta aqui comigo, porque o que vem agora muda tudo o que você acha que entendeu até aqui. Eu aprendi a fazer doce com a minha mãe, que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela antes disso. Não é frase poética, é contexto. Porque o que eu carrego não é só habilidade técnica. É um sistema de pensamento sobre sabor, textura, combinação e memória afetiva que foi sendo refinado por gerações e que nas minhas mãos virou algo que nenhuma escola de gastronomia ensina porque não tem como ensinar. É intuição cultivada ao longo de dezenas de anos de erros e acertos que ficaram registrados em um único objeto. Um caderno. Não é metáfora. É um caderno físico, de capa dura, com as páginas amareladas nos cantos, porque eu comecei a escrever nele em 1993 e nunca parei. 236 receitas. Cada uma com a descrição do processo no meu estilo, com as observações de temperatura, de ponto, de variação por estação do ano. Com as notas de quando eu testei uma versão nova e o que aconteceu. Com os nomes que eu dei para cada criação, nomes meus, escolhidos por mim, que descrevem o que cada doce é na minha cabeça. Esse caderno é o que o Alessandro usou para construir o cardápio do buffet Caetano Eventos desde a abertura, em 2008. Deixa eu te contar como o buffet começou. O Alessandro se formou em gastronomia com dinheiro que eu e o Edson juntamos durante 4 anos. Não foi fácil. O Edson trabalhava como técnico de manutenção em uma fábrica no ABC. E eu vendia doces por encomenda para festas e eventos, desde que o Alessandro tinha 10 anos.
Quando ele se formou e disse que queria abrir um negócio de eventos, o Edson disse que ia apoiar, mas que precisava de um plano concreto. O plano concreto era: o cardápio do buffet seria baseado nas minhas receitas, que eu cederia ao negócio porque era meu filho e porque acreditava no potencial dele como gestor e vendedor, porque o talento de vendedor é genuinamente do Alessandro. Isso nunca foi mentira. Nunca formalizei nada. O Edson me disse antes de morrer que eu devia regularizar, que devia ter um contrato, que devia registrar as receitas de alguma forma. Eu disse que era meu filho, que contrato com filho era falta de confiança, que quando chegasse a hora, a gente acertava. O Edson foi embora 6 anos atrás e a hora nunca chegou. Priscila entrou na vida do Alessandro 6 anos atrás também, mais ou menos na mesma época em que o Edson foi. E durante esses 6 anos, ela foi sistematicamente construindo uma narrativa dentro da família que me colocava em um lugar específico, o de mãe dependente, de quem recebia ajuda financeira do filho por bondade, de quem contribuía de forma sentimental, mas não profissional para o negócio. Ela disse uma vez no corredor do buffet, achando que eu não ouvia: "Sua mãe não precisa estar aqui toda semana, Alex. Você já sabe fazer tudo." Ele não respondeu. Aquele silêncio dele foi a primeira vez que eu devia ter entendido para onde estava indo. Não foi. O cachê que o Alessandro depositava todo mês na minha conta era descrito para todo mundo como ajuda para a mãe. Não era royalty. Não era remuneração por trabalho intelectual. Era ajuda. Como se eu fosse uma senhora que precisava de amparo, não uma criadora cujo trabalho estava no centro de cada contrato que o buffet fechava. Isso foi o que a viagem de Maragogi me mostrou, não a viagem em si. O que ela representava, que eu era tão pouco parte daquela família, tão pouco vista como pessoa com sentimento e dignidade, que a Priscila tinha planejado uma viagem de Dia das Mães para toda a família com o cartão da sogra e não havia nenhuma voz na sala que tivesse dito: "Espera, isso não está certo." E não havia porque naquele círculo eu tinha me tornado invisível. Mas tem uma coisa que eu aprendi em 30 anos trabalhando com chocolate. O que é invisível não é o que não existe, é o que ainda não foi revelado. E eu estava prestes a revelar tudo. Porque na manhã do Dia das Mães, enquanto o Alessandro ainda estava no aeroporto de Congonhas tentando resolver o caos do cartão bloqueado, eu peguei o celular e liguei para o Dr. Augusto Mireles. E a história que começou com o cancelamento de uma compra estava prestes a se tornar algo muito maior do que uma briga de família. O doutor Augusto Mireles tem 61 anos, escritório na Consolação, especializado em propriedade intelectual e direito autoral, e era amigo do Edson desde a época da faculdade. Nos 6 anos de viuvez, eu o via poucas vezes por ano, mas quando via era como se o tempo não tivesse passado nada. Ele sabia do buffet, sabia das receitas, sabia que nunca havia sido formalizado nada. Nunca tinha se metido porque eu nunca tinha pedido. Eram 7 da manhã quando liguei. Ele atendeu antes do segundo toque com a voz de quem dormiu bem e está disposto para o dia. Eu disse: "Augusto, preciso da sua ajuda." Ele disse: "Neuza, me fala." Contei tudo. O cartão, a viagem, as 6 passagens, o Dia das Mães, o telefonema do aeroporto. E depois contei o que estava embaixo disso. O caderno, os anos. O buffet construído em cima do que eu criei sem que o meu nome aparecesse em lugar nenhum. Ele ficou em silêncio por uns 30 segundos. Depois disse: "Você ainda tem o caderno original?" Disse que tinha. "Você tem algum registro de data sobre quando as receitas foram criadas? Mensagem, e-mail, foto, qualquer coisa?" Disse que tinha fotos de WhatsApp que eu mandei para o Alessandro ao longo dos anos com cada receita nova, com data e hora de envio. Ele ficou quieto de novo. Então disse, com a clareza de quem está organizando argumentos enquanto fala: "Neuza, temos 2 frentes aqui. A primeira é autoria intelectual sobre o caderno como obra de expressão criativa. Receita em si não é protegível no Brasil. Isso é fato, e não adianta tentar contornar. Mas a forma como você escreveu, o método que você desenvolveu e documentou com vocabulário e estilo próprios, isso tem proteção como obra literária. A segunda frente é enriquecimento sem causa. Anos de trabalho intelectual incorporado ao faturamento de uma empresa sem nenhuma contraprestação formal.
São dois caminhos diferentes. Juntos, com a documentação que você tem, são munição suficiente para forçar um acordo, porque o custo de defender é muito maior do que o custo de regularizar. Me traz o caderno. Marquei para a terça-feira. Na terça, fui ao escritório dele na Consolação com o caderno original, uma pasta com capturas de tela de todos os envios de receita por WhatsApp dos últimos 12 anos e 2 cadernos de rascunho onde eu testava variações antes de escrever a versão final. 236 receitas documentadas. Histórico de autoria. Criação anterior ao buffet. Evidência de uso comercial continuado. O Dr. Augusto passou 4 horas comigo naquele escritório. No final, disse que ia precisar de 2 semanas para estruturar o parecer jurídico, que o caminho era uma notificação extrajudicial de reconhecimento de autoria e cessação de uso não contratualizado, que dependendo da resposta do Alessandro, o próximo passo seria um pedido de tutela inibitória para suspensão da reprodução do material textual do caderno, até regularização contratual. Perguntei o que tutela inibitória significava na prática. Ele disse: significa que o buffet não pode reproduzir ou distribuir o material do caderno até assinar um contrato reconhecendo sua autoria e estabelecendo compensação. Sem resolver, o risco jurídico vira parte do passivo da empresa. Nenhum negócio em operação aguenta isso por muito tempo. Eu ouvi tudo. Guardei tudo. E depois, naquela mesma tarde, liguei para a Carminha. Carminha Esteves tem 66 anos e nós nos conhecemos em 93, num curso do Senac que nenhuma das duas se lembra o nome completo. Mas as duas se lembram da mesa onde ficamos sentadas porque a cadeira da Carminha rangia toda vez que ela se mexia e isso foi motivo de risada por 15 semanas seguidas. Em 30 anos de amizade, ela nunca me pediu uma receita que eu não dei. E eu nunca precisei pedir nada que ela não ofereceu antes que eu terminasse de perguntar. Ela tem uma escola de confeitaria em Pinheiros, com lista de espera de 3 meses. Quando liguei e contei o que estava acontecendo, ela ouviu tudo em silêncio. Eu sei quando a Carminha está pensando de verdade, porque ela fica sem dar retorno verbal nenhum, sem sem é isso, sem nada. Fica absoluta no silêncio. Quando terminou o silêncio, ela disse: Neuza, você quer dar aula na minha escola? Eu disse que não tinha pensado nisso. Ela disse: pensa, porque as suas receitas ensinadas por você valem mais do que qualquer cardápio de buffet. E aqui você tem nome, você tem crédito, você tem autoria em cima de cada coisa que sai das suas mãos. Fiquei 3 dias pensando. No 4º dia, liguei de volta. Disse que sim. Você não vai acreditar no que aconteceu na sequência, mas fica aqui comigo, porque isso é só o começo do que estava por vir. Antes de continuar, preciso te perguntar uma coisa. Se você recebesse aquela notificação do banco no Dia das Mães, R$ 4.800 numa agência de viagens, 6 passagens, toda a família do seu filho embarcando sem você, o que você teria feito? Teria cancelado igual eu? Ou teria engolido mais uma vez? Me conta nos comentários. Depois eu te conto o que aconteceu quando ele pousou. Na quinta-feira daquela semana, a campainha do meu apartamento tocou sem aviso. Fui abrir. Era o Alessandro, sem a Priscila. Cara fechada, roupas de trabalho, os olhos de quem não dormiu direito, mas não ia admitir isso. Fiz gesto para ele entrar. Ele entrou e sentou na cadeira da cozinha, a mesma cadeira onde ele sentou 1000 vezes desde criança. A mesma cadeira que estava no mesmo lugar desde que eu me lembro, encostada na parede perto da janela. Coloquei água para ferver, porque é o que faço quando não sei o que vai acontecer. Ele disse que a notificação do Dr. Augusto tinha chegado ao escritório do buffet, que o advogado dele tinha lido e dito que era um caso real, que havia fundamento, que dependendo de como o processo se desenvolvesse, o impacto poderia ser severo. Disse isso com uma voz que não era de filho, era de empresário avaliando risco. Eu coloquei a xícara na mesa e sentei na frente dele. Disse, olhando direto para ele: Alessandro, eu nunca quis te prejudicar. Passei 30 anos ajudando você a construir esse negócio porque era meu filho e eu acreditava no que você estava fazendo. Mas você usou o meu cartão sem me contar a verdade. Pagou uma viagem para a família toda no Dia das Mães e não me convidou. E quando eu liguei perguntando o que estava acontecendo, você não atendeu. Então me diz, o que eu deveria ter feito? Ele abriu a boca.
Eu continuei. Não precisa responder agora, mas precisa entender uma coisa. O problema não é a viagem. O problema é o que a viagem mostrou. Que você não me vê. Nunca me viu. Só viu o que eu podia dar. E o que eu dei tem nome. A partir de hoje, esse nome é o meu. Silêncio na cozinha. O barulho da água fervendo era o único som. Ele disse que a Priscila tinha planejado a viagem, que ela não tinha incluído eu porque achava que eu não ia querer ir, que ele não tinha questionado porque confiava no julgamento dela. Eu disse: "Você confia mais no julgamento dela do que no seu próprio?" Ele não respondeu. Eu disse: "Tem uma proposta formal no documento do Dr. Augusto. Lê com cuidado. Quando você decidir o que vai fazer, me liga." Ele saiu sem tomar o chá. Tomei o dele também. Fiquei sentada naquela cozinha depois que a porta fechou e pensei em tudo que eu não tinha dito. Em tudo que eu poderia ter dito. Nas vezes que eu via Priscila tratar o buffet como se fosse herança, que ela já tinha direito antes do casamento terminar. Nas vezes que o Alessandro ficou em silêncio quando devia ter falado. Nas vezes que eu mesma escolhi não ver porque era mais fácil acreditar que ia melhorar. Mas a Carminha tinha razão. Havia chegado a hora de ter nome. Enquanto o processo jurídico caminhava, eu estava montando algo que ninguém ainda sabia completamente. Nem o Dr. Augusto, nem a Carminha, nem o Alessandro. Estive 3 dias seguidos na escola da Carminha conversando sobre logística. Ela me mostrou o espaço, as bancadas, os fornos, as bancadas de mármore onde o chocolate pode ser temperado do jeito certo. Me apresentou para as alunas da turma em andamento, sem dizer meu nome completo, só como uma amiga que vai fazer uma visita. Olhei para aquelas mulheres aprendendo a trabalhar com ingredientes nas mãos e pensei em mim mesma 40 anos atrás, na cozinha da minha mãe, aprendendo a entender o ponto do açúcar pelo som que ele faz quando bate na frigideira fria. Aquelas mulheres precisavam do que eu tinha. E eu precisava do que elas podiam me dar de volta: visibilidade, nome, autoria em espaço público. Por anos fui a fonte sem assinatura de tudo que o buffet do Alessandro vendia como criação própria. Isso estava prestes a mudar de uma vez. Mas antes de chegar lá, o Dr. Augusto descobriu uma coisa que mudou o peso de tudo. Na segunda semana após a nossa primeira reunião, ele me ligou no final da tarde com a voz de quem tem informação nova e está escolhendo as palavras com cuidado. Disse que havia feito uma consulta ao INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para verificar se havia algum registro ligado ao Caetano Eventos. Havia. O cardápio do buffet estava registrado como criação do Caetano Eventos, com o Alessandro como responsável técnico, sem menção a nenhum colaborador ou fornecedor intelectual. E havia um pedido de registro de marca depositado para o nome de uma linha de doces finos, que era claramente baseada nas receitas do caderno. O registro protegia o nome comercial, não as receitas em si. Mas o depósito, sem mencionar a origem intelectual do produto, reforçava o argumento de má-fé e enriquecimento sem causa. Eu fiquei em silêncio por um tempo. Não pela questão jurídica. O Dr. Augusto tinha dito que era evidência, não ameaça direta, e eu confiava no julgamento dele. Foi pela questão humana. Enquanto eu estava no apartamento da Lapa desenvolvendo variações novas e mandando para o meu filho por WhatsApp com carinho, mandando com amor de mãe que quer ver o filho crescer, ele estava depositando aquilo no nome da empresa como se fosse invenção própria. Eu conhecia a letra daquele plano. Era a Priscila. Não o Alessandro sozinho. O Alessandro não pensa nesse nível de estratégia. Ele é operacional, é concreto, é boa pessoa no fundo, mesmo quando as escolhas que faz são erradas. Mas a Priscila pensa. A Priscila planejou. A Priscila olhou para o buffet no começo do casamento e viu patrimônio a ser consolidado. E foi consolidando aos poucos, tijolo por tijolo, construindo um perímetro em volta do negócio que aos poucos foi me excluindo de tudo que não fosse o caderno que eles continuavam usando. Liguei para a Carminha naquela tarde. Contei sobre o registro no INPI, sobre a resistência do advogado, sobre como o processo estava se desenhando. Ela ouviu tudo e depois ficou um momento em silêncio. Disse: "Já cuidei de uma parte disso." Perguntei o que ela queria dizer.
Ela disse que havia mencionado para algumas pessoas do setor de confeitaria de São Paulo que uma profissional com décadas de experiência ia integrar o corpo docente da escola. Não havia dito meu nome. Havia dito que era uma amiga sua. No mercado de confeitaria de São Paulo, isso era suficiente para gerar movimento, porque todo mundo sabe quem são as amigas da Carminha. Rodrigo Menezes vai ligar para você essa semana, ela disse. Deixa ele ligar. Eu conhecia o Rodrigo. 44 anos, empresário do setor de eventos corporativos, maior cliente do buffet do Alessandro, responsável por 40% do faturamento anual da empresa. 3 anos atrás, na véspera de um jantar de 200 pessoas que ele estava patrocinando, o freezer principal do buffet quebrou. O Alessandro entrou em pânico. Eu fui ao espaço às 10 da noite e fiquei até às 4 da manhã refazendo os doces à mão com os ingredientes que tinham sobrado fora do equipamento. O evento aconteceu. Todo mundo elogiou o cardápio. E o Rodrigo olhou para mim no final da noite com uma expressão que eu não esqueci, porque era de alguém que entendeu exatamente o que tinha acontecido ali. Ele nunca esqueceu. Na semana seguinte, o Rodrigo ligou. Disse que havia ouvido, através de pessoas do setor, que eu estava desenvolvendo um projeto próprio. Perguntou se era verdade. Eu disse que era. Perguntou se havia espaço para conversar sobre fornecimento para eventos corporativos. Eu disse que havia. Antes de desligar, ele perguntou: o Caetano Eventos sabe disso? Eu disse: eles vão saber na hora certa. Agora eu tinha 3 frentes abertas ao mesmo tempo. A frente jurídica, com o Dr. Augusto construindo o processo e a documentação. A frente profissional, com a Carminha preparando o espaço para meu nome entrar no mercado com autoria própria. E a frente comercial, com o Rodrigo aguardando o momento certo para mover o contrato mais importante da história do buffet do Alessandro. 3 frentes, cada uma no tempo certo. E o Alessandro e a Priscila não sabiam de nenhuma das 3. No decorrer dessas semanas, o Dr. Augusto foi construindo o caso com uma precisão que eu só conseguia entender em partes, mas que a cada reunião me mostrava mais claramente o tamanho do que estava sendo montado. A perícia documental foi determinante. O Dr. Augusto contratou uma perita especializada em documentos para analisar o caderno original, as datas dos arquivos de texto e foto e os metadados das imagens enviadas por WhatsApp. Ele havia me orientado desde o primeiro dia a preservar os metadados de cada arquivo antes de fazer qualquer coisa com eles, não postar em lugar nenhum, não comprimir, não encaminhar sem cuidado. Aquela orientação agora fazia sentido completo. 236 receitas. Histórico de autoria verificável. Criação demonstravelmente anterior ao uso comercial. Mas o Dr. Augusto queria mais do que isso. Ele contratou 3 especialistas em confeitaria para atestar a originalidade técnica das formulações. Profissionais do setor que poderiam confirmar que as receitas não eram adaptações de fórmulas existentes, mas desenvolvimentos originais com características técnicas específicas que podiam ser identificadas e atribuídas. Isso levou tempo. Levou 6 semanas. E durante essas 6 semanas, eu continuei minha rotina. Acordei cedo. Fiz doce. Fui à escola da Carminha para planejar os módulos do curso. Atendi as ligações do Dr. Augusto quando chegavam. Não atendi as ligações da Priscila. Sim, ela ligou, 2 vezes, com a voz cuidadosamente neutra de quem está fingindo que as coisas podem ser resolvidas em conversa informal. Não atendia porque não havia nada a conversar de forma informal. O que havia a fazer estava sendo feito nos lugares certos, com as pessoas certas, pelos canais certos. A Priscila não entendia isso ainda, mas ia entender. A resposta do advogado do Alessandro chegou por escrito, através do Dr. Augusto. O argumento era exatamente o que o Dr. Augusto tinha antecipado. Receita culinária não goza de proteção autoral no Brasil. O caderno era material de uso doméstico sem valor comercial comprovado. Qualquer ação nesse sentido seria respondida com reconvenção por danos morais e materiais por tentativa de inviabilizar empresa estabelecida. Anotei o texto que o Dr. Augusto me leu. Agradeci. Desliguei. Liguei para ele de volta e pedi para ele me explicar o que isso mudava. Ele disse que não mudava nada.
que o argumento sobre receita estava correto e que eles esperavam exatamente aquilo. Por isso, a notificação havia sido construída sobre as outras duas frentes: a expressão literária do caderno e o enriquecimento sem causa, e que quanto mais eles resistissem, maior ficava a conta retroativa, porque cada mês adicional de uso não autorizado somava ao período a ser indenizado. Depois disse: "Mas tem uma coisa mais imediata. Você tem que saber que o pedido de tutela inibitória foi protocolado. A decisão do juiz deve sair nas próximas 2 semanas." Enquanto isso, eu fingia que nada havia mudado. Aqui é onde a estratégia entra em detalhe que talvez você não esperasse de uma mulher de 63 anos que passou a vida fazendo doce. O Alexandro ainda depositava o cachê mensal na minha conta. E eu continuei recebendo sem dizer nada, porque o contrato informal existia, porque estava documentado e porque cada depósito adicional reforçava a evidência de uso não contratualizado pelo próprio pagador. O Dr. Augusto havia dito que sim, isso era relevante, que o fluxo de pagamento contínuo, sem contrato formal, era evidência de reconhecimento implícito de dívida, não de generosidade. O Alessandro achava que estava me ajudando. Na verdade, estava me dando mais munição. E eu estava esperando o momento certo para usar tudo. O laudo da perícia foi depositado numa terça-feira de manhã. O Dr. Augusto me ligou às 9h40 com a voz de quem acabou de ler algo que confirma o que esperava e, ainda assim, o peso é considerável. Disse: "Neuza, veio bom." A perita havia analisado tudo: o caderno original, os metadados, as imagens do WhatsApp, os 3 laudos dos especialistas em confeitaria. A conclusão era clara. Havia evidência consistente de criação intelectual anterior ao uso comercial em 189 das 236 receitas analisadas. E o estilo descritivo do caderno apresentava características de obra de expressão pessoal passível de proteção sobre o texto e o método documentado. O advogado do Alessandro pediu prazo para recorrer da perícia. O juiz negou o prazo e concedeu a tutela inibitória parcial. Suspensão da reprodução e distribuição do material textual das 189 receitas identificadas até regularização contratual, com reconhecimento de autoria e estabelecimento de compensação. Sem o material, o cardápio que o buffet usava para captar contratos e treinar equipe ficava em limbo jurídico. O Alessandro recebeu a notificação judicial numa quinta-feira à tarde, enquanto o buffet estava no meio da preparação para um evento corporativo marcado para o sábado. O evento era do Rodrigo Menezes. O Rodrigo recebeu na sexta de manhã uma ligação do buffet informando que haveria alteração no cardápio por questões operacionais. O Rodrigo me ligou às 10 da manhã. Eu disse que sabia, que lamentava o transtorno, que se ele precisasse de alternativa para o sábado, eu podia ajudar a indicar um fornecedor confiável. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Neuza, o contrato anual vence em 2 meses. Eu não vou renovar com o Caetano Eventos. Quando o seu projeto estiver estruturado, me liga." Desliguei e fiquei quieta por uns 2 minutos na varanda do apartamento com o celular na mão. 30 anos de trabalho que ninguém via estavam prestes a aparecer em plena luz do dia. O confronto aconteceu no escritório do Dr. Augusto, numa manhã de abril. Mesa grande de madeira escura, janelas altas que deixavam entrar a luz da consolação, aquele cheiro de papel e café que escritório de advogado de verdade tem. O Dr. Augusto de um lado, com uma pasta que ocupava metade da superfície da mesa. Eu ao lado dele, com a postura de quem passou a vida temperando chocolate na pedra. Ereta, calma, presente, os olhos abertos. Do outro lado, Alessandro, e a Priscila, e o advogado deles. O Alessandro estava pálido. Aquela palidez de quem passou semanas tentando encontrar uma saída e chegou naquela sala sabendo que não havia. Ele não me olhou quando entrou, foi direto para a cadeira e ficou com os olhos na mesa. A Priscila tinha um controle facial que eu reconhecia de 6 anos de almoço de domingo. A expressão de quem está calculando enquanto parece tranquilo, os olhos ligeiramente estreitados, os lábios numa linha reta, a postura levemente inclinada para frente, como se estivesse pronta para qualquer movimento. Ela olhou para mim quando entrou.
Eu a olhei de volta com a mesma tranquilidade com que olho para um bolo quando ele ainda está no forno. Sem urgência. O tempo faz o trabalho. O advogado deles era um homem de uns 40 e poucos anos com um terno bom e uma pasta fina. Entrou depois dos dois. O doutor Augusto começou a ler os termos da proposta de acordo. Primeiro ponto. Reconhecimento formal da minha autoria sobre o caderno e as 189 receitas com registro em contrato assinado e registrado em cartório. Segundo ponto, pagamento de compensação retroativa pelos 5 anos de uso comercial não contratualizado, calculada sobre uma porcentagem do faturamento documentado do buffet nesse período. Os documentos fiscais do buffet haviam sido solicitados via ofício judicial e estavam juntados no processo. A conta era feita sobre números reais, não sobre estimativas. Terceiro ponto. Direito de uso continuado condicionado ao pagamento de royalty mensal a partir da assinatura. O advogado do Alessandro disse que o valor retroativo era desproporcional. O doutor Augusto abriu a pasta e colocou sobre a mesa a planilha do cálculo retroativo, com os documentos fiscais como base. Disse, com aquela clareza de quem não está argumentando, está informando. Esse é o resultado de uma conta simples, baseada nos documentos que estão juntados no processo. Se houver contestação dos números, o caminho é a perícia contábil, que vai levar de 4 a 6 meses adicionais, período no qual a tutela inibitória continua vigente e cada mês adicional de uso não regularizado acrescenta ao passivo. O advogado do Alessandro olhou para o cliente. Alessandro estava olhando para a pasta. E foi então que a Priscila falou, pela primeira vez em toda a reunião, com a voz controlada de quem preparou aquela frase. Isso é uma extorsão disfarçada de processo. Eu a olhei diretamente. Deixei um segundo de silêncio. Depois disse, com a mesma tranquilidade com que tira o bolo do forno quando está no ponto. Priscila, extorsão é usar o cartão da sogra no Dia das Mães para pagar viagem que não inclui ela. O que eu estou fazendo se chama remuneração por trabalho intelectual. Silêncio na sala. O advogado do Alessandro olhou para o cliente. O cliente não olhou para a esposa. Ficou com os olhos na pasta do doutor Augusto. A Priscila virou o rosto para o Alessandro. Aquele movimento que eu tinha visto 1000 vezes em 6 anos de almoço de domingo. O movimento de quem espera que o outro recoloque o controle da situação onde ela quer. O movimento de quem passou anos usando o silêncio do marido como instrumento. O Alessandro não a olhou. Ficou com os olhos na pasta. E foi naquele silêncio dele, não na minha frase, não nos documentos sobre a mesa, que o controle dela sumiu de verdade. Eu vi acontecer. Vi o momento exato em que aquela expressão calculada cedeu 1 milímetro. E o que apareceu por baixo foi algo que eu não esperava ver na Priscila. Desamparo. Ela não estava com raiva. Estava percebendo que perdera. O advogado pediu 10 minutos de conversa com os clientes. Saíram os 3 para um corredor. Voltaram em 8. O Alessandro estava de volta com a mesma palidez de antes. A Priscila estava de volta com a expressão neutra de quem já decidiu qual vai ser o próximo movimento, e ele não é aqui. O advogado deles disse que os clientes estavam dispostos a discutir os termos do reconhecimento e compensação, mas que precisariam de ajustes no valor retroativo. O Dr. Augusto disse que havia espaço para negociação no percentual aplicado, mas não na base de cálculo nem no período coberto. Ficaram 40 minutos negociando números enquanto eu ficava em silêncio na minha cadeira, as mãos no colo, olhando para o jardim lá fora pela janela. Não foi porque eu estava desligada. Foi porque não precisava mais fazer nada. O trabalho estava feito. As mãos que tinham construído aquilo ao longo de 30 anos podiam descansar enquanto os homens resolviam o número. Quando chegaram a um valor, o advogado colocou o contrato sobre a mesa. O Alessandro assinou. Não olhou para mim enquanto assinava. Assinou todas as vias. O advogado recolheu as cópias e saiu. A Priscila se levantou sem se despedir, sem olhar para mim, e saiu atrás. O Alessandro ficou parado por um segundo antes de se levantar. Me olhou pela primeira vez naquela manhã inteira, com uma voz que eu não ouvia havia muito tempo. A voz do menino, não do empresário, não do fraco que tinha deixado a esposa tomar decisões que deviam ser dele. Mãe, eu errei muito.
Eu disse. Eu sei. Ele foi embora. Eu fiquei sentada por mais 1 minuto na cadeira depois que a porta fechou. O Dr. Augusto fez um gesto discreto na direção da janela, como se indicasse o mundo lá fora, e disse: Neuza, foi bem feito. Eu disse: ainda não acabou. Ele concordou com a cabeça. Você acha que acabou? Fica aqui comigo porque o que vem nos próximos atos é o que a Priscila preparou de volta. E foi a maior ameaça que eu enfrentei em toda essa história. Pensei que a assinatura daquele contrato era o fim do conflito. Não era. A Priscila não era o tipo de pessoa que aceita a derrota sem pelo menos tentar uma última jogada. Eu devia saber disso. Conhecia ela há 6 anos, mas achei, com a ingenuidade de quem acabou de ganhar uma batalha grande, que a assinatura tinha fechado o capítulo. A jogada dela chegou numa quinta-feira à tarde. Uma ligação de número desconhecido. Atendi pensando que era algo relacionado ao processo, alguma pendência administrativa. Era um homem que se identificou como advogado especializado em direito de família, dizendo que representava Alexandro Caetano em uma questão relacionada à guarda dos netos. Eu não entendi na primeira frase. Pedi para ele repetir. Ele disse que o seu cliente, em razão do estado emocional da mãe paterna e das ações recentes que haviam gerado instabilidade familiar severa, estava considerando medidas preventivas para proteger o bem-estar das crianças durante o período de conflito. Fiquei parada. Não havia crianças. O Alessandro e a Priscila não tinham filhos. Eu sabia disso. Mas a Priscila tinha uma sobrinha de 6 anos de quem eu era próxima, filha do cunhado mais novo com quem eu mantinha uma relação genuína, independente de tudo, e a menção de crianças, naquele contexto, era um recado. Era uma sinalização. Eu posso construir uma narrativa em torno de qualquer coisa que você ama. Era uma ameaça velada e eu entendi na hora. Depois que desliguei, fiquei em pé na sala por um momento com aquele frio no peito que só aparece quando algo toca o que você não consegue defender com documentos ou com processos. E esse frio é diferente de todos os outros. É o medo real. Não de perder dinheiro, não de perder causa, mas de perder a possibilidade de contato com pessoas que você ama e que dependem de você de um jeito diferente. Liguei para o Dr. Augusto naquela mesma tarde. Ele ouviu com atenção. Ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com a voz que eu já havia aprendido a reconhecer, como a de quando ele está escolhendo cada palavra. Neuza, esse movimento tem um nome técnico e é chamado de litigância de má-fé. Não há ação real aqui. Você não é guardiã de nenhuma criança. A relação a que ele faz referência não tem amparo jurídico como instrumento de pressão nesse contexto. O que eles estão fazendo é usar a possibilidade de um processo para gerar ansiedade, para te fazer sentir que há algo a perder que o dinheiro não pode proteger. É uma tática. Perguntei o que eu fazia. Ele disse: nada. Você documenta essa ligação, me manda os dados do número e eu registro como tentativa de intimidação. Isso vai na pasta. Cada coisa que eles fazem depois da assinatura é mais evidência de má-fé processual. Desliguei e tentei respirar. Mas a Priscila não parou aí. 2 dias depois, recebi uma mensagem no WhatsApp de um número que não estava na minha agenda. Não vou reproduzir o texto aqui porque não merece mais espaço do que já ocupou na minha cabeça. Mas o conteúdo era esse. Havia sido registrada uma queixa anônima junto ao Conselho de Saúde do município, alegando que eu exercia atividade de manipulação de alimentos em residência sem as licenças sanitárias adequadas. A mensagem dizia que a escola da Carminha poderia ser afetada caso a investigação apontasse para atividades comerciais ilegais. Eu sei quem enviou. Era a Priscila tentando me atingir no único lugar que não era jurídico, na reputação profissional e na relação com a Carminha. Encaminhei a mensagem para o Dr. Augusto. Encaminhei para a Carminha também. A Carminha ouviu, fez uma pausa curta e disse: deixa comigo. Ela tinha advogado próprio para a escola. Questão de licença sanitária e responsabilidade sanitária era a área que ela lidava há anos. E eles responderam à queixa dentro de 48 horas, com toda a documentação da escola em ordem. Não havia base para nada. A queixa foi arquivada. Mas o que aquilo me custou foram 3 dias de sono ruim e um medo que eu não esperava sentir naquela altura, porque eu já havia passado pelo cartão, pela viagem,
pelo aeroporto, pela reunião, pela assinatura. Eu achava que o corpo humano tinha um limite de quanto conseguia ser atingido antes de ficar entorpecido. Não tem. Cada golpe chega no lugar certo se quem está desferindo conhece você bem o suficiente. E a Priscila me conhecia. Sabia que eu me importava com a Carminha. Sabia que eu me importava com a reputação do trabalho. Sabia que a sobrinha era um ponto de vulnerabilidade emocional real. Ela havia usado tudo isso de propósito. E foi aí, nas 3 noites de sono ruim, olhando para o teto do apartamento da Lapa, que eu tomei a decisão final. Não sobre o processo jurídico. Esse estava resolvido. Sobre o que eu faria com o resto. A Carminha me ligou na manhã da quarta-feira seguinte com uma voz que eu reconhecia como a de quando ela está prestes a resolver alguma coisa. Disse: Neuza, preciso te contar uma coisa sobre a Priscila. Eu disse que estava ouvindo. Ela disse que uma das alunas da escola, uma mulher que trabalhava no setor de eventos e que conhecia o circuito de fornecedores de São Paulo, havia contado que a Priscila estava, discretamente, tentando negociar o cardápio do buffet com outro fornecedor de confeitaria. Não o cardápio protegido pelo contrato, o cardápio novo que ela estava tentando desenvolver sem as receitas com outro profissional. Estava tentando construir uma versão do buffet que não dependesse de mim. O que ela não sabia, o que o Alessandro provavelmente também não sabia, era que o profissional que ela estava tentando contratar era egresso da escola da Carminha, e que a Carminha tinha ligado para ele na semana anterior. A Carminha disse: ele não vai fechar com ela, mas não é só isso. Pausou. Disse: eu soube por fontes do setor que a Priscila abriu um MEI no mês passado no próprio nome. Ela está tentando registrar uma empresa de buffet separada, usando o CNPJ próprio dela. Fiquei em silêncio. Então entendi. A Priscila não estava planejando defender o buffet do Alessandro. Estava planejando abandonar o barco e construir o próprio, usando o que pudesse carregar antes de sair. E o que ela queria carregar era o cardápio. O que ela não entendia, o que ficou claro para mim naquele momento de uma forma que me deu uma calma absoluta, era que o cardápio agora tinha o meu nome em contrato registrado em cartório. Não havia nada para carregar. Liguei para o Dr. Augusto. Contei sobre o MEI da Priscila. Ele disse sem hesitar: qualquer uso do material protegido pelo contrato em uma empresa de terceiro, inclusive a empresa da esposa, configura violação direta do acordo. Se ela tentar usar uma única receita do caderno em qualquer produto comercial sob qualquer nome, estamos de volta ao juiz com descumprimento de acordo e pedido de indenização majorada. Disse: ela sabe disso? Ele disse: vai saber quando receber a notificação preventiva que vou protocolar ainda essa semana. A notificação preventiva foi despachada na sexta-feira. A Priscila recebeu na segunda-feira seguinte. Não tive mais notícias dela depois disso. Mas a história ainda não havia chegado ao ponto onde eu precisava que chegasse. O contrato estava assinado. As ameaças haviam sido arquivadas. A notificação preventiva estava protocolada. O processo jurídico havia se resolvido da forma que o Dr. Augusto havia previsto desde o primeiro dia. Mas havia uma coisa que ainda não havia sido feita. Uma coisa que não era jurídica, não era financeira, não era estratégica. Era sobre o nome. O meu nome. 30 anos de trabalho que ninguém associava a mim publicamente. 30 anos em que cada trufa, cada bolo, cada mesa de doces finos que o buffet Caetano Eventos servia era fotografada, postada, elogiada, e nenhuma dessas fotos tinha o meu nome. Tinha o nome do buffet, tinha o nome do Alessandro, tinha o nome da Priscila às vezes, nas legendas dos posts, fazendo pose ao lado das mesas. O meu nome não estava em lugar nenhum. Isso precisava mudar, não por vaidade, por verdade. E a Carminha soube exatamente como fazer isso acontecer. A inscrição para a primeira turma do curso Neuza Caetano de Confeitaria Artesanal abriu numa segunda-feira às 9 da manhã. Fechou na quarta-feira ao meio-dia. 28 vagas. 28 mulheres inscrevendo o nome em lista de espera desde a noite antes, segundo a Carminha, que me ligou às 8 da manhã da segunda com a voz de quem está segurando o riso. Disse: Neuza, tem fila virtual desde as 11 da noite de ontem.
Eu estava temperando chocolate na pedra de mármore quando ela ligou e precisei pedir para ela repetir porque achei que tinha entendido errado. Não tinha. 28 vagas esgotadas em menos de 52 horas. A segunda turma foi anunciada na semana seguinte e fechou em 2 dias. As alunas fotografavam tudo. As bancadas, os processos, os produtos finais, e postavam com o meu nome. Em cada foto, em cada legenda, em cada marcação, aparecia Curso Neuza Caetano. As receitas que eu ensinava eram apresentadas como criações minhas, com a história de cada uma, com o contexto de onde tinham surgido. Algumas alunas comentavam que tinham comido aqueles doces em eventos anos atrás sem saber quem havia criado. A escola da Carminha se tornou o lugar onde essa história ficou visível. Em 4 meses, eu tinha mais reconhecimento público pelo meu trabalho do que em 30 anos de bastidor do buffet. E foi em meio a esse movimento, quando meu nome já estava circulando no setor com peso próprio, que o Rodrigo Menezes me ligou de volta. Disse que o contrato anual do buffet havia vencido, que não havia renovação com o Caetano Eventos e que estava pronto para conversar sobre fornecimento para os eventos corporativos dele. Conversamos por 40 minutos. Ele descreveu o que precisava: volume, tipo de evento, cardápio esperado. Eu descrevi o que eu podia oferecer: produção própria, com meu nome, com autoria documentada em cada item. No final da conversa, ele disse: Neuza, para mim era óbvio desde aquela madrugada no evento que você era a razão pela qual o produto do Caetano era o que era. Eu só não sabia como dizer isso sem criar problema para o Alessandro. Agora não há mais esse impedimento. Fechamos o acordo, mas a história ainda precisava de uma última cena, não dramática no sentido de explosão, dramática no sentido de definitiva. O Dr. Augusto me ligou numa terça-feira com a voz calma de quem está reportando um desfecho esperado. Disse que havia recebido o comunicado do advogado do Alessandro, informando que, em razão de alterações societárias internas na empresa, o pagamento dos royalties mensais passaria a ser processado diretamente pelo setor financeiro do buffet, sem intermediação do advogado. Isso significava que Alexandro havia demitido o advogado contratado pela Priscila e estava gerenciando o cumprimento do acordo diretamente. Perguntei o que isso indicava. O Dr. Augusto disse: indica que a influência que conduzia as decisões do buffet foi removida da equação. Não precisei perguntar de quem estava falando, mas o capítulo final não foi telefonema. Foi uma manhã de sábado. Eu estava preparando a aula da semana seguinte, separando ingredientes, organizando o roteiro, anotando as variações que ia apresentar, quando recebi uma ligação da minha mãe de Sorocaba. Ela perguntou como eu estava, perguntou sobre as aulas, perguntou se eu tinha comido direito. A conversa de quem te conhece desde antes de você saber que existia. Antes de desligar, ela disse: Neuza, o Edson ficaria orgulhoso. Fiquei em silêncio por um momento. Depois disse: eu sei, mãe. Desliguei e voltei para os ingredientes na bancada. Era isso que eu precisava ouvir para entender que estava completo. A vida de Alexandro e da Priscila depois daqueles meses foi uma sequência de perdas que vieram uma atrás da outra, cada uma puxando a próxima, como quando um ponto de malha solta e o tecido inteiro começa a desfazer. O contrato do Rodrigo Menezes foi o primeiro dominó. 40% do faturamento anual do buffet Caetano Eventos. Número que não se repõe em uma temporada, não se compensa com 2 ou 3 contratos novos de menor porte. É número que muda a realidade operacional de uma empresa de forma imediata, o fluxo de caixa, a capacidade de manter funcionários, a estrutura de custos que havia sido montada para um volume que não existia mais. 2 funcionários do buffet foram desligados no 2º mês. O espaço comercial no Butantã, um galpão alugado com capacidade para a produção de grande escala, foi reduzido. O Alessandro negociou a rescisão de parte do contrato do imóvel e se mudou para um espaço menor, em bairro diferente, com custos compatíveis com o novo volume. O Instagram do Caetano Eventos foi ficando cada vez mais espaçado. As fotos dos eventos grandes foram sumindo. O que foi aparecendo era produção menor, mais simples, para festas de aniversário e eventos menores. Não é desonra. É um trabalho honesto e existe mercado para ele.
mas era diferente do que havia sido construído. E o Alexandro sabia disso. A Priscila pediu separação 4 meses depois do acordo. Isso não me surpreendeu. Conhecia a Priscila. Ela havia entrado na relação com o Alexandro vendo o buffet como patrimônio, como ativo a ser preservado e expandido. Quando o patrimônio começou a encolher, quando o royalty mensal passou a sair do caixa, quando o contrato mais importante foi embora, o cálculo que ela havia feito 6 anos antes deixou de fechar. Ela pediu a separação numa tarde de quinta e saiu do apartamento que os dois dividiam no Butantã com as próprias malas, com o próprio carro, com o próprio MEI, que ela havia aberto, mas não havia conseguido usar para nada, porque o Dr. Augusto havia vedado esse caminho com a notificação preventiva. O Alessandro ficou no apartamento. Redução de imóvel veio mais tarde, quando os custos pessoais precisaram ser ajustados junto com os profissionais. O carro que a Priscila havia escolhido quando o buffet estava no pico, um SUV importado financiado em 60 parcelas, foi devolvido para a concessionária no 8º mês após a separação. Vi o post no grupo de revenda do bairro porque uma aluna minha encaminhou sem comentário, como quem deixa a informação disponível e escolhe não dizer mais nada. A vida que havia sido construída em cima do patrimônio de outro, sem trabalho próprio, sem produto próprio, sem nome próprio, não se sustenta quando o patrimônio muda de titular. Isso não é teoria. É o que eu assisti acontecer em tempo real. A minha vida, ao mesmo tempo, estava virando do jeito que eu não havia planejado, mas que parecia, em retrospecto, inevitável. A 3ª turma do curso abriu com lista de espera de 6 semanas. A Carminha foi obrigada a pensar em ampliar o espaço da escola para comportar mais uma sala de aulas práticas. A demanda havia extrapolado a estrutura existente. Conversamos sobre isso durante um almoço em Pinheiros numa tarde de outubro, com cafés na mesa e uma tarde de outono paulistano entrando pela janela, e eu pensei, eu nunca tinha almoçado em Pinheiros numa tarde de semana assim, com esse tipo de agenda, discutindo o crescimento do meu próprio projeto. O contrato com o Rodrigo Menezes produziu os primeiros 3 eventos corporativos em novembro. Grandes jantares, centenas de convidados, mesas de doces finos com cartões de identificação que tinham o meu nome como autora de cada item. Rodrigo me pediu para estar presente no primeiro evento. Disse que queria que os clientes dele soubessem quem estava por trás do produto. Fui. Fiquei numa esquina do salão observando enquanto as pessoas se serviam. Vi uma mulher parar na frente de uma trufa de colher, ler o cartão e perguntar para o garçom quem era Neuza Caetano. O garçom disse que era a criadora da receita, que ela era doceira artesanal com 30 anos de experiência, que estava presente no evento. A mulher olhou ao redor e me encontrou ali na esquina. Me cumprimentou. Disse que a trufa era extraordinária. Eu agradeci. Fui embora cedo porque tinha aula na manhã seguinte. Na viagem que fiz em dezembro com a minha mãe para Campos do Jordão, primeira viagem que fazíamos juntas em mais de 15 anos, 3 dias em pousada simples, mas com lareira e janela para a serra, ela me perguntou uma noite, depois do jantar, se eu estava bem de verdade. Eu pensei antes de responder. Depois disse, mãe, estou melhor do que estava há 1 ano. Não sei se estou bem da forma que se fala quando tudo é fácil, porque não é fácil, mas estou no lugar certo. Ela disse que era tudo o que ela precisava ouvir. Ficamos mais 1 hora acordadas olhando para o fogo da lareira sem falar muito, e foi um dos melhores momentos do ano. O Alexandro me ligou num domingo de fevereiro, ligação rápida, voz contida, da forma que ele fala quando não sabe exatamente o que vai dizer, mas sabe que precisa dizer algo. Perguntou como eu estava. Eu disse que estava bem, que as aulas iam bem, que minha mãe havia vindo de Sorocaba na semana anterior. Ele perguntou se ela estava bem. Eu disse que estava ótima. Houve um silêncio. Ele disse, mãe, posso aparecer um dia? Eu fiquei em silêncio por um momento. Depois disse, pode, mas não sem antes entender o que você vai dizer quando chegar. Ele disse que ia pensar. Eu disse que estava esperando. Desliguei e voltei para a tigela de chocolate que estava temperando na pedra de mármore. Não fechei a porta, mas também não abri de par em par como se nada tivesse acontecido. Há uma diferença entre perdoar e esquecer. Há uma diferença entre deixar alguém entrar de volta na sua vida e deixar alguém entrar como se o erro não tivesse peso. O Alexandro é meu filho.
Sempre vai ser. Mas ser mãe não significa apagar o que aconteceu. Significa, quando chegar o momento certo, sentar na mesa com um chá e ouvir o que ele tem a dizer. Só que o momento certo é quando ele estiver pronto para dizer a verdade inteira. Não a versão onde ele errou por influência da esposa, não a versão onde as circunstâncias o levaram, mas a versão onde ele olha para o que ele escolheu e chama pelo nome. Ainda não chegamos lá, mas eu aprendi a esperar o ponto certo. O Edson sempre dizia que eu tinha paciência de confeiteira, que eu esperava o tempo certo de cada coisa sem ansiedade. Eu achava que ele estava elogiando minha técnica. Só entendi depois, muito depois, que ele estava descrevendo meu caráter. 30 anos eu esperei o momento certo para usar o que construí. Não foi planejado, não foi estratégico desde o começo. Foi só uma mulher que sabe que nada que é verdadeiramente seu pode ser tomado por completo, porque a origem fica com quem criou, independente do nome que aparece na embalagem. O chocolate tem memória. Ele volta ao ponto quando você sabe o que está fazendo, assim como eu. Se essa história te tocou, se inscreve no canal agora para não perder o que vem por aí. E a próxima história que está aparecendo na tela agora? Ela é ainda mais pesada do que essa. Clica e vem comigo.